Olá, alunos! Continuando aqui a minha vida de professora e youtuber. Bom, no último vídeo eu gravei para vocês sobre a Idade Média. Ficou faltando as cruzadas, que eu vou terminar hoje. Tentar ser o mais objetivo possível para a gente finalizar a Idade Média e ir para a Idade Moderna. Bom, o que foi as cruzadas, né? O que foram as cruzadas, na verdade? As cruzadas são expedições armadas, né, feitas pela Igreja Católica para tentar conter aí o avanço dos muçulmanos a partir do século XI. Então, se elas eram lideradas pela Igreja, elas tinham um caráter religioso, né? Inclusive o nome, as cruzadas, é porque o símbolo deles era a cruz, né? Coloquei um cavaleiro aí, que dá pra ver o símbolo aí na roupa dele, né? E a gente vai ver que inicialmente ela tem um caráter religioso, mas outros motivos aí vão se juntar às cruzadas, não só o religioso, né? Bom, as mais típicas cruzadas, elas foram feitas lá do Ocidente para o Oriente, né? Porque os muçulmanos estavam avançando lá no Oriente, então para lá que eles vão mandar as tropas para tentar conter esse avanço muçulmano. Principalmente lá na Terra Santa. Onde é a Terra Santa? No atual Estado de Israel hoje. Por que Terra Santa? Porque para os cristãos, né, lá que Jesus viveu, passou seu ministério, então era considerada Terra Santa, e os muçulmanos estavam lá, e os cristãos queriam tirar os muçulmanos de lá, por isso também as cruzadas. A primeira cruzada foi anunciada pelo Papa Urbano II, tá? Então, tentando conter esse avanço aí dos muçulmanos. A Igreja Católica, lembrando quando eu falo Igreja Católica, ela está aqui no Ocidente. Não sei se vocês lembram, mas quando Roma acabou, né, a Igreja continuou existindo. Estou falando no Ocidente. A Igreja continuou existindo, mas teve um cisma, né? E a Igreja do Ocidente sobrevive, mas a Igreja do Ocidente e do Oriente ficam bem diferentes, elas rompem e elas têm características bem diferentes nessa época. E o imperador do Oriente vai pedir ajuda lá para o Ocidente para conter os muçulmanos. Ele também é cristão. E a igreja vai ver uma oportunidade aí, talvez de unir de novo a Igreja do Ocidente e do Oriente, que não vai acontecer, né? Eles não vão conseguir conter os muçulmanos, mas muita coisa vai acontecer importante para essa época, para a gente ter uma nova configuração na sociedade que vai depois culminar na sociedade moderna, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então a primeira expedição aí foi feita pelo Papa Urbano II. Ele vai reunir o pessoal lá na França, as lideranças da igreja, vai falar, olha, a gente precisa conter os muçulmanos lá no Oriente e tal, e todo mundo vai aderir e eles vão mandar as pessoas para lá. E vão ter várias cruzadas. Essa é a primeira, a gente vai ter várias. Então as mais comuns aí para o Oriente. Bom, por que também para as pessoas era interessante ir lutar? Você tem que dar um motivo para as pessoas, né? Nós estamos vivendo uma crise e muitas pessoas precisam pagar suas dívidas, e quem fosse lutar nas cruzadas tinham as dívidas perdoadas, o que para muitos já foi um ótimo motivo. E começam a surgir outros interesses aí que não só os religiosos. Por exemplo, a gente vai ter os reis vão se fortalecendo nessa época, né? Os nobres estão com pouco poder e tudo mais, e as pessoas estão se reunindo em volta dos reis pedindo proteção, eles estão começando a se fortalecer, e eles vão ver na cruzada uma oportunidade de se fortalecer mais, então eles vão mandar exércitos, né, recursos para fortalecer mais o poder deles. Nós vamos ter os comerciantes que vão olhar para as cruzadas e vão achar interessante as rotas que essas cruzadas fazem, uma oportunidade para vender, uma oportunidade para comércio. A gente já começa outros interesses, não só os religiosos, né? A gente pode dizer que além da motivação religiosa, a gente tem uma motivação política, econômica, social, né? Junto aí. E, como eu falei, eles não vão conseguir conter, muito menos em Jerusalém, esse avanço dos muçulmanos. Mas nós vamos ter muitas transformações. Uma transformação muito importante para essa época é que quem dominava na Idade Média eram os senhores feudais, os nobres.
E agora aqui no finalzinho eles já estão bem enfraquecidos. Eles vão gastar bastante nas cruzadas, tá? Eles vão gastar bastante recursos nas cruzadas, vão perder bastante servos, vão enfraquecer um pouco. E também a gente tem uma nova aí camada surgindo, que é a burguesia que vai surgir, que são aqueles comerciantes, que eu já vou explicar mais um pouquinho sobre eles. E a gente tem os reis fortalecendo. Então, os senhores feudais, consequentemente, estão perdendo poder. Uma outra transformação que a gente tem por causa das cruzadas, então, são as rotas comerciais abertas por ela, que vão permitir um renascimento aí do comércio. O comércio não tinha morrido por total, mas tinha baixado bastante, e agora o comércio vai voltar com toda a força por causa das cruzadas. E a gente tem de novo aí o surgimento das cidades. Então a gente pode falar, a gente tem um renascimento aí comercial e urbano. As pessoas estavam no campo, estavam pagando muito tributo, estavam cheias de problemas, como eu já falei no outro vídeo. E aí as pessoas vão ver uma nova oportunidade na cidade. Então vai ter um êxodo rural aí. Toda vez que falar êxodo, a gente pensa em saída. Então eles vão sair do campo, vão para a cidade em busca de novas oportunidades. Ninguém quer ficar só no feudo pagando tributo, né? As novas técnicas, inclusive, vão permitir que se use menos mão de obra e sobre mão de obra, né? Então essa mão de obra pode ir para a cidade procurar novas oportunidades. As novas técnicas também, elas começam a gerar um excedente que dá para vender, né? Que propicia esse excedente. Excedente é tudo aquilo que está sobrando. Eu consigo produzir e ainda tenho um pouco mais para vender, né? Antigas estradas foram reutilizadas, isso vai ajudar no comércio. E aí começam a surgir as feiras. As pessoas começam nessas rotas a fazer feiras para vender seus produtos. E em volta dessas feiras as pessoas começam a morar, começa a ter uma aglomeração de pessoas e vão surgir os burgos. E quem mora nesses burgos são as pessoas que vendem nessas feiras. Por isso são chamados de burgueses, porque moravam nos burgos. São esses comerciantes, esses mercadores que vão viver ali. Não estão vivendo dentro do feudo, estão vivendo ali perto, né? E estão formando esses burgos que vão formar as cidades. E conforme as cidades vão se desenvolvendo, o dinheiro vai passar lentamente a ser a base da economia, tá? Vão surgir outras funções nessa época, vão surgir os banqueiros, né? Vai ter necessidade de ter moeda, porque agora está se fazendo comércio, necessidade de pessoas financiando, de pessoas trocando moedas e tudo mais, então vai surgir os banqueiros. Vão ter outras atividades manufatureiras, que é atividades feitas à mão, né? Nós vamos ter os mestres de ofícios, que são pessoas que têm dinheiro para abrir uma oficina, ensinar um ofício. Nós vamos ter os aprendizes, que é uma espécie de estagiário, que ele não vai receber por isso, mas ele vai aprender o ofício. Nós vamos ter também os jornaleiros, que são pessoas que têm formação, mas não têm dinheiro para montar uma oficina, mas elas vão ensinar o ofício. Então vão surgir essas outras profissões, né, dentro aí da burguesia. Eu falei no outro vídeo também sobre a crise, depois no século XIV, né, sobre a fome, a peste, a guerra. Na fome a gente vai aumentar muito a população, pouco alimento, por mais que as novas técnicas ajude a produzir mais alimentos, mas a população cresce num ritmo maior do que os alimentos são produzidos e vai ter um período de seca, então vai gerar um período de fome. A peste, eu pedi um trabalho para vocês, né, sobre a peste negra, lá que vem da pulga do rato, mata 1/3 da população europeia, provavelmente veio da Ásia, sabe, uma doença vindo da Ásia, lembra alguma coisa para vocês? Falei sobre a guerra também, vai ter várias guerras aqui, disputas territoriais, e a mais conhecida é a Guerra dos 100 Anos lá, a disputa pelo trono francês. E assim vai. E aí a gente tem várias transformações trazidas pelas cruzadas que vão fazer com que isso tudo culmine no Estado moderno. O Estado moderno, a característica deles é justamente tudo isso que está acontecendo aqui. O poder monárquico é centralizado, surge as cidades, surge a burguesia
é a classe mais importante aqui, que já está surgindo aqui no final da Idade Média, o comércio é importante e tudo mais, tá? É isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a cruzada, bem resumidamente. Obrigado, até o próximo vídeo.